Buenas, buenas, minha gente. Hoje eu vim contar a história desse rapaz aqui, Adão Latorre, também conhecido como Negro Adão ou até mesmo como Pantera. Ele lutou nas revoluções federalista e também na Revolução de 23 aqui no Rio Grande do Sul, porém não é devidamente lembrado nos livros de história. Mas como a história também é dos de baixo, eu vim aqui contar essa história para vocês. E por que estou fazendo isso? Porque estamos na Semana da Consciência Negra e eu quero trazer aqui alguns personagens negros históricos, em especial aqui do Rio Grande do Sul, pois eu acho que a história negra aqui no Rio Grande do Sul tem que ser cada vez mais fortalecida. E eu acho também a história do Latorre particularmente muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. O Adão Latorre, ele nasceu no Uruguai, mas ele foi ele, inclusive de uma família descendente de escravos. Ele teve uma vida muito pobre, mas ele viveu mais tempo no Rio Grande do Sul do que no Uruguai. Ele vivia ali, ele nasceu na fronteira, na verdade. Inclusive a família dele, na verdade, originalmente foi do Brasil para o Uruguai, uma família de negros que foi do Brasil para o Uruguai, numa época onde a escravidão já tinha sido abolida, no Uruguai e ainda não no Brasil. E o Latorre, ele trabalhava em fazenda, ele era um sujeito que ele trabalhava com facas, ele inclusive carneava gado, ele fazia facas, amolava facas, ele era especialista em facas. E acabou se envolvendo em conflitos militares, conflitos bélicos, e se tornou um grande degolador. Nós vamos falar sobre isso. Quando procuramos o nome de Adão Latorre em qualquer lugar, ele é resumido sempre como sendo o principal degolador. Vejam só, gente, as guerras gaúchas, aqui desde a da Farroupilha, depois a Federalista e a de 23, essas duas últimas onde o Latorre se envolveu, elas foram todas marcadas pelo advento da degola, onde os adversários políticos já derrotados, já entregues, eram degolados. Isso acontecia de ambas as partes, né? Inclusive essa prática ela segue depois na própria coluna Prestes. A coluna Prestes ela é, de certa maneira, aí um advento que se dá logo depois da revolta de 23 no Rio Grande do Sul. Boa parte dos maragatos derrotados por Borges de Medeiros adere à coluna Prestes e a prática da degola segue lá, segue vigente. A coluna Prestes, vocês sabem, começa no Rio Grande do Sul, né? Então, a degola é uma das marcas. Tem vários motivos do porquê que isso acontecia. Não vou entrar aqui em detalhes, eu já falei isso em outros vídeos, né? Já expliquei melhor. Inclusive, uma coisa que dá pra dizer é que era uma prática que acontecia também porque havia muitas paixões envolvidas nos conflitos aqui. Era uma sociedade, eram guerras que tinham famílias que dominavam territórios, essas famílias eram inimigas de outras famílias, esse ódio passava de geração a geração, e isso é um dos motivos, mas um entre vários, que fazia com que a degola fosse uma coisa muito forte, e a história do Adão Latorre tem tudo a ver com isso. Agora eu vou falar aqui de um fator que não tem totalmente comprovação historiográfica. Vou contar mais como fábula do que como eu como historiador, para quem não sabe eu sou historiador, que é o seguinte: o Adão Latorre, quando um pouco antes da Revolução dos Maragatos, na Revolução Federalista de 1893 a 1895, onde se enfrentaram duas facções políticas, os Maragatos e os Pica-Paus aqui no Rio Grande do Sul. Um pouco antes disso, ele teria aí, ao sair de casa, sua família teria sido aí barbarizada pela família Pedroso, que era inimiga dos Maragatos e eles teriam matado o pai, a esposa e as filhas do Latorre. Inclusive, você sabe como eram as guerras da época, se serviram das mulheres antes de matá-las. Isso teria causado no Adão Latorre uma grande ira, uma grande raiva, que teria feito com que ele tivesse perseguido os pica-paus até o final de sua vida. Na verdade, isso que eu falei antes até dá pra comprovar historiograficamente. Mas o que eu vou falar agora é muito questionável, né? Conta-se que em uma das batalhas onde o Latorre mais degolou pessoas, é difícil de falar também isso porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas ele degolou, mas foi na casa de centenas, tá, gente? Ele era um homem bastante bruto, mas não tudo que ele fez não é só culpa dele, ele seguia ordens, tá? Mas vejam só, ele teria encontrado em uma dessas batalhas
uma pessoa da família Pedroso que teria sido responsável aí pelo massacre da sua própria família e teria deixado essa pessoa por último para ser degolada. O rapaz estava lá já amarrado as mãos para trás, um senhor de idade, ajoelhado, né? E aí diz que ele olhou para o Adão Latorre e disse: escuta, negro, para ti quanto vale a vida de um homem de bem? No que Adão teria respondido: a vida de um homem de bem, eu não sei, mas a tua, filho da puta, pra mim não vale nada, tá no fio da minha adaga. Bueno, mas é importante destacar que o Adão Latorre, ele era muito próximo de duas famílias de liderança maragata muito importante. A família do Gumercindo Saraiva, que é um dos principais líderes dos Maragatos aqui, do partido dos Maragatos, que inclusive tinha origem no Uruguai também, e a família Tavares, os irmãos Zeca e Joca Tavares, inclusive trabalhou para a família Tavares por muitos anos. Boa parte das degolas que ele fez, tá, gente, era a mando da família Tavares, dos irmãos Tavares. Isso é algo que muito pouco se comenta. Então, não era tudo porque ele era apenas um homem bruto, ponto final. Claro, dizem que ele era um sujeito que não tinha nenhum dilema em degolar pica-paus, muito em função do que a família dele tinha sofrido, né? Mas nem tudo é como se conta, como eu falei. A morte do Adão Latorre também é bastante curiosa. Por quê? Ele lutou na Revolução Federalista, tá, gente? Ele ainda luta depois na Guerra Seguinte do Rio Grande do Sul, que é a Revolta de 1923. A guerra entre maragatos e chimangos. Inclusive eu tenho um curso só sobre isso, aí de graça. Quem quiser é só procurar na minha bio aqui que vai achar. Mas a questão é a seguinte, ele morre no começo da guerra. Ele tinha 88 anos. E foi pego numa emboscada, né? E aí, depois que ele já estava morto, ele levou 2 tiros de rifle e morreu, né, no local. Quando os chimangos vão ali e olham o corpo dele, pô, Adão Latorre, eles degolam ele já morto, só por ser o Adão Latorre. Gente, eu não tô aqui pra fazer aí ode à figura do Adão Latorre, não tô aqui pra dizer que olha que bonito, o maior degolador gaúcho da história, não é isso. Né? Aqui, meu papel aqui como historiador é trazer figuras, pelo menos ainda mais nessa semana da consciência negra, figuras negras que marcaram a história do Brasil, no caso aqui a história do Rio Grande do Sul, e que muitas vezes não são citadas ou não são devidamente lembradas. Porque vejam, as pessoas lembradas são aquelas grandes lideranças que assinam tratados, assinam pactos, mandam outros para a frente de batalha. No caso das guerras gaúchas, os grandes estancieiros. E pouco se lembra de um sujeito que chegou a um posto de liderança, ainda que não liderança máxima, e que é descendente de escravos, é um sujeito que teve uma vida muito pobre, ao final da vida já estava numa condição melhor, e que, bem ou mal, faz parte dessa história. Gostem ou não dele, gostemos ou não de suas práticas, o Adão Latorre, negro Adão Latorre, é um sujeito que tem muita importância na história do Rio Grande do Sul, do Uruguai e do Brasil. E aqui na Cinemateca Histórica, nessa semana eu quero trazer mais algumas figuras aí importantes que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Gente, eu vou pedir já para vocês darem o like aqui e se inscrever na Cinemateca Histórica. Valeu!